Graças e paz, irmãos. Então, vamos dar início à nossa classe. Bom, a classe de novos membros, os irmãos sabem, né? Ou se não sabiam, vão saber agora, ela está em sua penúltima aula, né? Ou seja, essa classe está bem próximo de se formar, dos seus participantes concluírem. Hoje é a penúltima aula, a aula de número 18. Nós vamos falar sobre as doutrinas da graça, né? E aí depois ainda tem mais uma aula, que é sobre escatologia, que seria a última. Bom, graças ao nosso bom Deus, estamos aqui e vamos falar deste assunto, que é um assunto tão querido por nós cristãos reformados, né? Um assunto tão querido, tão caro, vamos dizer assim. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma breve oração. O Senhor nos abençoe nesta manhã. Grande e eterno Deus, em Tua presença, Senhor, nos achegamos, Pai, para mais uma manhã aprender mais de Ti, Senhor. Vem, conduz-nos, ó Pai. Faz por nós, Senhor, pelos Teus filhos, aquilo que jamais poderíamos fazer, Senhor, de forma alguma, sozinhos, sem Ti. Ajuda-nos, protege-nos, abençoa-nos, conduz-nos, abre as mentes dos Teus servos, Pai, para que entendam Tua palavra, abre os olhos, Senhor. Refresca, Senhor, meu Deus, as memórias daqueles que talvez há muito tempo não veem ou não tratam desses assuntos. Tem misericórdia, nos concede humildade, nos concede a Tua paz. Senhor, nos conduz, é o que te pedimos mais esta manhã, meu Pai, hoje e sempre. Amém. Então, como eu falei para vocês, é um assunto que a gente gosta muito de tratar, né? O assunto, ele, como meus irmãos, como o pastor falou, hoje deveria ser direcionado para a classe, né? Graças a Deus temos 2 alunos da classe aqui, né? Que o Senhor abençoe, que eles possam absorver o máximo possível, né, sobre esses assuntos que nós vamos ver aqui nesta manhã. Bom, aqui tem só um enredozinho de que a gente vai ver, como vai se desenvolver essa aula agora pela manhã, né, uma breve introdução, mas para nos situarmos quanto a este assunto. Um contexto histórico, ele é fundamental. Às vezes a gente não gosta da história, porque a história às vezes pode ficar maçante, mas é importante a gente entender como tudo isso aconteceu. É um breve resumo histórico. Não vamos entrar nos detalhes, nos pormenores, mas tentar lembrar aí na história como foi que tudo isso, como se deu a formação das doutrinas da graça, né? E depois as próprias doutrinas, né? Cada uma delas aí, né? A depravação total, a eleição condicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. É muito assunto para se ver, como eu sempre digo para os meus irmãos, em uma aula, né, de 1 hora. É muito assunto. Então a gente não vai procurar ser exaustivo, não dá para ser. Para os irmãos terem uma noção, cada assunto, principalmente eu falo isso, né, talvez os irmãos já tenham ouvido eu falar isso, os que já fizeram a classe, né? O Ezequiel umas 5 vezes, né? Então, eu sempre falo que cada um tópico desse daria um livro, né? E você tem realmente hoje livros escritos, né, só sobre a eleição incondicional, né, só sobre a questão do livre-arbítrio. Então, você vê que são assuntos que geram um material muito grande, tem muita observação para ser feita. Então, hoje o que a gente vai fazer aqui é apenas tentar dar o pontapé para que os irmãos que estão na classe de novos membros, de repente, né, o objetivo seria mais esse. Eu acho que em todas as aulas que eles procurem se aprofundar nesses assuntos, conhecerem melhor, né, e buscar um conhecimento mesmo rígido, forte sobre esses assuntos. Bom, vou vir uma conclusão e uma sugestão de leituras, né? No final a gente vai fazer uma sugestão de uns livros para os irmãos procurarem. Bom, para iniciar, esse texto aí eu tirei do nosso livro texto base da classe de novos membros,
né? Conselhos importantes para novos cristãos, do pastor Angelim. É uma definição que às vezes acontece, né? Eu acho que muitos irmãos já devem ter sido questionados aí, de repente, numa conversa com um motorista de Uber, né? Eles dizem, olha, por que é reformada, né? Por que a igreja de vocês é reformada? O que quer dizer isso, né? E às vezes a gente... Mas existem algumas definições básicas, e uma delas é essa aí, e ela está nesse livro do pastor Angelim, né? Conselhos importantes para novos cristãos, aí na página 195, quem tiver acesso, né, quem tiver com seu livrinho na mão, pode pegar, né, e acompanhar a leitura. Ele diz assim, ó: ora, o que é então um cristão reformado, né? O cristão reformado, ele é um cristão que tem uma teologia trinitariana, né? Ou seja, ele crê fortemente na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Tem uma visão exaltada da criação, mesmo compreendendo a queda, né? Ele entende também a graça comum. Ele valoriza a centralidade da cruz, o Evangelho no centro. Crê na centralidade da pregação no culto e na administração correta das ordenanças, que nós já estudamos na classe também, né? Batismo e ceia. Ele crê também nas doutrinas da graça, conhecida como os 5 pontos do calvinismo, e nos 5 solas da reforma, que também já foi um assunto debatido em classe. Ou seja, é aquele que é influenciado fortemente pelas doutrinas na reforma protestante. Então, nossa ligação, nosso entendimento, né, quando a gente diz, você é reformado, mas o que quer dizer? Porque o nome reformado está exposto, né? Talvez, por exemplo, quando você pegue assim, eu sou presbiteriano, por exemplo, o irmão diga assim, aí não aparece o nome reformado. Para a gente é comum a gente entender que o presbiteriano é reformado, né? Mas para outras pessoas talvez isso, é presbiteriano, beleza. Agora quando pergunta, você é batista reformado, aí os irmãos, opa, por que reformado? Porque eu vejo, porque existem, né, muitas igrejas, né, batista, né, de todo tipo. A gente vê nomes aí batistas, né? Mas a gente deixa bem claro que nós somos reformados porque a gente é influenciado fortemente por essas doutrinas, né? Obviamente, nenhuma doutrina desse tipo, por si só, né, abastece a nossa fé. A nossa fé, a gente crê na palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível. É isso? É a nossa única regra de fé e prática. No entanto, essas doutrinas, elas são fortemente amparadas na Bíblia. Então, elas sistematizam certos conhecimentos, certas passagens que talvez estejam muito dispersas, e aí formam o que a gente chama de uma teologia, né, saudável, para que nós possamos entender corretamente a palavra de Deus. Então, está muito ligado com a questão dos 5 solas da reforma e também com os 5 pontos, né, do calvinismo, ou que a gente chama de doutrinas da graça. Um escritor famoso, esse aqui, ó, Charles Spurgeon, ele escreveu um livro também sobre esse assunto. Ele, na verdade, esse daí é um resumo de algumas ministrações que ele fez, é um condensado de ministrações que ele fez, e ele falava sobre os pontos do calvinismo. E ele disse assim, eu tenho minha própria opinião particular de que não há tal coisa como pregar a Cristo e Ele crucificado, a menos que nós preguemos o que é chamado de calvinismo. Calvinismo é um apelido. Calvinismo é o Evangelho e nada mais. Eu não acredito que nós podemos pregar o Evangelho se não pregarmos a justificação pela fé, sem obras, né? Nem a menos que nós preguemos a soberania de Deus em sua dispensação da graça. Nem a menos que exaltemos o eletivo, imutável, né, eterno, inabalável, conquistador amor de Yahweh. Nem penso que podemos pregar o Evangelho, a menos que nos baseemos no resgate especial e particular do seu povo eleito e escolhido. O que Cristo operou na cruz, nem
posso eu compreender um evangelho que permite que os santos venham a cair depois de serem chamados? E consente que os filhos de Deus sejam queimados no fogo da condenação após terem uma vez crido em Jesus. Tal o evangelho, se assim for, como ele coloca aí, eu abomino. Às vezes alguns irmãos têm uma compreensão, isso pode parecer palavras assim, até mesmo fortes, quando a gente diz assim, o calvinismo é o evangelho. Meu irmão, heresia, não fala disso. Mas observa bem, quando ele fala que o calvinismo é o evangelho, ele está querendo dizer com isso o quê? Que a forma de pensamento calvinista é que, na opinião dele e também é a minha, expressa melhor o que é o evangelho. É obviamente que ninguém é salvo pelo calvinismo. Ninguém é salvo pelo calvinismo. Mas nós somos salvos por crer no Senhor Jesus Cristo, no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o calvinismo ele explica melhor como se dá esse processo, como Deus salva o homem. Ele explica melhor. Então, tem um livro, depois eu vou citar ele mais para frente, numa outra passagem, mas ele inicia, do pastor James Boyce, Montgomery Boyce, ele vai discutir, por exemplo, no capítulo logo no início, ele diz assim, olha, por que o evangelicalismo ele precisa do calvinismo? E por que sem... ele diz assim, olha, isso é uma definição do B.B. Warfield, ele diz assim, olha, o mundo deveria enxergar com mais clareza que se o calvinismo cai por terra, o evangelicalismo também cai. E aí as pessoas ficam assim, poxa, isso é muito forte. Como assim? Porque da forma como o que ele quer dizer com tudo isso, é que o calvinismo ele consegue expressar melhor como o Senhor lida com a salvação do pecador. Em todos esses momentos, ele vai falar, nós vamos tratar dessa forma. No final, ele acaba por dizer assim, o evangelho só é boa notícia se anuncia o que Deus fez para salvar os pecadores. E se isso é verdade, então, o evangelho é sustentado pelas doutrinas da graça. Porque o evangelho é a graça do Senhor. E é disso que as doutrinas da graça vão tratar. É como o Senhor opera na salvação do homem. Ok. Isso é só uma introdução. O contexto histórico, como é que a gente vai tentar resumir esse contexto histórico, se bem que aqui está bem resumido, mas assim, uma coisa que a gente precisa saber, as doutrinas da graça são conhecidas também como os 5 pontos do calvinismo, conforme nós vimos aí nessas introduções. Uma coisa curiosa que talvez para alguns possa parecer estranho, é que as doutrinas da graça, ou o calvinismo, vamos dizer assim, da forma como nós conhecemos, essas doutrinas, elas não foram criadas dessa forma sistematizada, esses 5 pontos do calvinismo, não foram criados pelo João Calvino. Não foi ele que chegou lá e disse, olha, está aqui, eleição incondicional, depravação total, eleição incondicional. Não foi ele que sistematizou assim. A doutrina dele com relação à salvação era desse jeito. A gente vai observar como isso se deu. Observe aí no slide, anotem bem aí, o ano de morte de João Calvino, 1564, tá? Como a gente colocou aí. João Calvino, quando a gente vai estudar, se você for um dia se interessar por conhecer o legado de João Calvino, você vai ver que ele não apenas trata sobre este assunto, sobre a doutrina da salvação, sobre a sua soteriologia. Ele abrange uma série de áreas. Tem na economia, tem na educação, tem na sociedade de modo geral. Então tem muita coisa. E aí, o que nós estamos tratando hoje é apenas como ele... como ele cria dessa forma, como se dá a salvação. No caso, a sua soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, o que acontece? Naquela época lá, o cenário era ali em Holanda, nos Países Baixos, a igreja era reformada, todo mundo cria bem parecido, todo mundo ali certinho. E o que aconteceu? Nem todos, alguns começaram a discordar de Calvino. Alguns começaram a dizer, não me parece muito certo isso. Um deles,
entre eles, mais proeminente, que começou a divulgar muito as suas ideias, foi o professor, né, o Jacó Armínio. Observa aí, novamente, eu fiz questão de colocar a data de nascimento e morte do Armínio, 1560, ou seja, quando o Armínio nasceu, faltava 4 anos para Calvino morrer. Então, provavelmente, nitidamente, eles não se conheceram, né? Não se encontraram pelas ruas, não se cumprimentaram, né? Mas ele era reformado, membro da Igreja Reformada da Holanda, professor de teologia, né? Então ele passou a questionar, já professor, né? De lá ele começou a discordar, né? A questionar a doutrina da salvação que havia sido adotada pelas igrejas protestantes daquela época e que estava expressa em seus símbolos de fé ali, a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. Pois bem, aí, o que acontece? Veja bem, a morte de Armínio, 1609. Em 1610, um ano após a morte de Armínio, os seguidores de Armínio, não o próprio Armínio, mas os seguidores dele, eles sistematizaram e desenvolveram as suas doutrinas em 5 artigos. Então, eles pegaram o pensamento de Armínio, vamos sistematizar, e criaram os 5 pontos do arminianismo. Vamos dizer assim, colocar dessa forma, né? E eles desenvolveram essas doutrinas em 5 artigos, redigiram a declaração de fé conhecida como a remonstrância, né, ou a representação, né? Eles apresentaram esses artigos aos Estados Gerais da Holanda para que fosse feita uma revisão da doutrina da igreja, certo? Quanto à salvação, quanto à questão da salvação, com base nos ensinos de Armínio, que enfatizava o livre-arbítrio do homem, por exemplo. Os que fizeram isso foram chamados de remonstrantes. Então, eles deram entrada ali, vamos questionar, porque... E enfim, eles redigiram os seus 5 artigos. Seus 5 artigos estão resumidos nesse slide, né? Ele fala basicamente que na capacidade humana, ou seja, o homem não é tão corrompido pelo pecado que não possa crer salvadoramente no Evangelho, uma vez que este lhe for apresentado, né? Isso eles diziam o seguinte, que quando teve a queda ali no Éden, ele diz que o homem não caiu de verdade, ou totalmente, né? Ele diz assim, ele passou ali, teve um tropeção, teve um arranhãozinho, mas meu livre-arbítrio ainda está intocado, eu posso seguir ainda me decidindo pelas coisas do Senhor, de mim mesmo, né? Então, ele diz que não houve assim, a queda, ela não foi algo tão drástico. Ele dizia, sobre a eleição, eles diziam que a eleição é condicional, a eleição divina, ou seja, aquela escolha pelo Senhor, né, daqueles que são salvos, se baseia tão somente no fato de que Deus previu, e aí vem a questão da presciência, né, quem haveria de crer por sua própria deliberação, sendo por isso condicional. O que ele quer dizer com isso? Ele dizia o seguinte, olha, não é Deus que escolhe os seus eleitos, mas os seus eleitos escolhem Deus. E baseado nessa escolha, e dependendo dessa escolha, o Senhor olha para o futuro e diz assim, aquele ali vai crer em mim, então aquele ali eu vou salvar. Entendeu? Então depende da pessoa querer, já que ele não perdeu totalmente o seu livre-arbítrio, né, foi apenas um arranhão, ele ainda pode se decidir sozinho por Deus. Em um dado momento, o Senhor olha para o futuro, né, e aí ele vê, bom, aquele cidadão vai crer em mim, então eu vou salvá-lo. Então depende do homem escolher. Então é uma eleição condicional, acaba por depender desse ato, né, dessa pequena obra, né, residida no próprio pecador. A expiação, ela é indefinida. O que ele quer dizer com isso? Né, que Cristo, ele não morreu por ninguém em particular e a sua morte não garantiu a salvação para ninguém. O que ele fez foi criar a possibilidade de salvação para todos, tornando-se eficaz e quando alguém escolhe aceitá-lo. Então, a eleição, a expiação, ela é indefinida. Ou seja, ele diz que o Senhor morreu, não morreu por ninguém em particular, ou seja, morreu por todos e criou a possibilidade de salvação. Não é algo certo. A questão é essa. E ela é indefinida, ou seja, morreu por muitas pessoas, não só por muitas, mas como por todos. E
e por todos não garantiu, ainda assim, a salvação desses todos. Bom, a graça do Senhor, ela é resistível, né? Ou seja, diferente do que nós cantamos aqui ainda agora há pouco, né? A graça eu posso resistir, né? Até o fim da minha vida, né? A aplicação da obra salvífica de Cristo, né, pelo Espírito Santo não é condicionada à aceitação prévia do Evangelho pelo pecador. O Espírito Santo não pode dar nova vida se o pecador não estiver disposto a recebê-la. Ou seja, se o pecador não quiser, ele pode continuar seguindo, resistindo o Evangelho, a palavra, até o fim da sua vida. E se quiser, né, e se quiser, vai ao inferno. Basicamente é isso. Então a graça, ela é resistível, você pode resistir. Nós vamos entrar melhor quando nós formos ver a compreensão calvinista sobre isso. E por fim, a perda da salvação. Ou seja, depende inteiramente de os crentes manterem-se em um estado de graça, conservando a sua fé. Aqueles que que falham nesse ponto, desviam-se e se perdem. Ou seja, a salvação você pode perder. Você crê, o Senhor fez tudo aquilo que fez, mas no final você acaba pode acontecer de você, por um deslize, né, porque pecou, né, você perder a salvação. Então essa é a compreensão, né, foram os artigos que eles apresentaram lá. E aí o que aconteceu? A igreja pegou esses artigos, foi analisar, e aí eles fizeram um sínodo, teve um encontro internacional ali de igrejas, né, no ano seguinte, né, em alguns anos depois. Esse sínodo durou de 1618 até 1619, né, alguns meses, ficando conhecido como sínodo de Dort, porque aconteceu na cidade de Dordrecht. Bom, o que eles debateram ali? Eles olharam, né, essas propostas dos remonstrantes, e aí o sínodo de Dort, né, que era aquela reunião de várias igrejas de diversos países, que foram analisar o que eles estavam dizendo, na verdade, o que aconteceu? Eles endossaram a confissão belga, o que eles já criam, né, e o catecismo de Heidelberg, como documentos oficiais da Igreja Reformada da Holanda, onde se encontrava o ensino acerca da salvação do homem, conforme o pensamento calvinista. Além disso, eles produziram um documento chamado Cânones de Dort. Esse documento você consegue comprar, ou consegue, até eu acho que tem na internet para baixar, né? São os cânones de Dort, que vai falar exatamente sobre a doutrina da salvação, né, e eles respondendo a esses questionamentos dos remonstrantes. Então, a teologia arminiana ela foi, então, denunciada e repudiada veementemente por conta desses erros, né, que eles identificaram com relação ao que eles falavam sobre a salvação, né. Esses pastores que assim creram, eles foram depostos, né, e o governo baniu os arminianos da Holanda por um período de 6 anos. Bom, isso foi o que aconteceu naquela época. Essa foi a história. Nesse momento, observem então, por isso que a gente diz que não foi o Calvino que sistematizou os 5 pontos do calvinismo, né? Observe que ele já estava morto, o Armínio já estava morto, os seguidores de Armínio propuseram essa mudança, e o sínodo de Dort, com aquela comissão de pastores, né, de igrejas, né, de representantes das igrejas, sistematizou os 5 pontos do calvinismo. E ficou chamado assim, 5 pontos do calvinismo, ou as doutrinas da graça. Bom, o que é que há de comum entre essas doutrinas que eles apresentaram, né, os remonstrantes? O que Passa aí, Ezequiel. Encostou lá em algum botão. Vou lá. Vamos fazer muitos cortes nesses vídeos, né? Vai lá, Mike. Só coloca no modo de exibição. Tá passando do outro lado? Eita, pau. Aí desligou tudo. Não, tu foi pro slide.
Aí, acho que passou. Agora, calma. Aí. Valeu. Bom, o que é que há de comum entre esses artigos que os arminianos propuseram, né, os remonstrantes propuseram ali? Né? É a insistência em que a soberania de Deus, se você ler com calma cada um deles, você vai observar que eles insistem que a soberania da graça de Deus, ela precisa ser limitada pela liberdade da escolha humana. Os homens é que decidem nesse sentido. Então fica limitado a essa decisão, né? Ou seja, a salvação não depende só de Deus, mas da colaboração dos pecadores caídos. Os homens, então, eles cooperam com Deus para a sua salvação. Isso é o que a gente chama de sinergismo, né? Nós cremos de uma outra forma. Os calvinistas creem que a salvação toda, do início ao fim, depende unicamente de Deus. É o que a gente chama de monergismo, né? Que é mono e não sinergismo, como eles acreditam. Para o arminiano, a salvação se dá por meio dos esforços combinados de Deus, que toma a iniciativa, e o homem é que precisa responder. Sendo a resposta do homem o fator determinante para a sua salvação. Deus proporcionou salvação a todos, mas ela é concedida de modo eficaz somente àqueles que, por seu livre-arbítrio, escolhem cooperar com Ele e aceitar a sua oferta de graça. É o homem, e não Deus, quem determina quem receberá o dom da salvação. Isso explica, né, até mesmo por que nós temos tantas igrejas arminianas, né? Por que elas são predominantes no evangelicalismo contemporâneo? Essa forma de entendimento é muito mais, vamos supor, bom, se eu estou no controle da minha salvação, se sou eu que digo, se eu vou para o céu ou vou para o inferno, eu prefiro congregar numa igreja arminiana, né? Eu prefiro ficar aqui porque é uma ideia que agrada. Isso agrada a muita gente. É isso que o Espírito, inclusive dessa era, exige, bem como o que o movimento evangélico dos dias de hoje, né, também exige, o evangelho que confere um papel determinante à escolha pessoal. Não é Deus quem decide, não é Deus que diz, olha, você é o escolhido. Não, eu que escolho Deus. E se eu quiser permanecer, eu permaneço ou não. Então eu vou lá no mundo, vou dar uma volta e vou voltar depois, né? Como se fosse o homem tendo o controle sobre Deus, sobre essas coisas. Bom, John Piper, nesse livrinho aqui, tratando sobre os 5 pontos, ele fala assim, olha, assim, os chamados 5 pontos, eles não foram escolhidos pelos calvinistas, como um sumário de seu ensino. Não fomos os calvinistas que né, escolheram lá a tulipa, enfim, não foram eles. Eles emergiram como uma resposta àquilo que os arminianos estavam propondo ali, os remonstrantes, né, que escolheram esses 5 pontos para discordarem deles. Né, eles olharam a doutrina e disseram, bom, isso aqui, vamos discordar desse ponto, eu acho que se dá dessa forma. Né? Então, em contraste a isso, ou diferente disso, os reformados entendiam que a salvação é obra de Deus, do começo ao fim, e que não pode haver participação humana, como o arminianismo acabava por ensinar. Esse conceito ele foi declarado nos chamados 5 pontos do calvinismo, né? Também chamado de doutrina da graça. São esses: a depravação total, ou seja, que a depravação realmente ela foi total, não foi apenas um deslize ali que aconteceu no Éden. O pecado realmente causou efeitos drásticos, nós vamos ver isso daqui a pouco. A eleição, ela não é condicionada à vontade humana, ela é incondicional, é Deus que faz isso, é apenas da parte de Deus, né, a escolha pelos quem vai crer. A expiação é limitada, né? A gente vai ver depois que talvez esse termo não seja o mais apropriado, mas a expiação ela é restrita, ela aconteceu, né, por aqueles que o Senhor elegeu, né, e não foi por todos. A graça ela é irresistível, né? E a gente vai ver também quando a gente fala de graça irresistível, não quer dizer que nós estamos dizendo que você não resista, mas que no final das contas ela acaba por vencer. E, por final, a perseverança dos santos, que é aquela crença de que uma vez que você é salvo para sempre. Alguns colocam dessa forma, alguns citam essa frase, mas é que você não perde a salvação a partir do momento que você crê no Senhor Jesus. Né? Do inglês,
vem aí esse acróstico, né, esse acróstico TULIP, porque as iniciais no inglês, elas formam essa palavra aí, né, que é a tulipa. Por isso que alguns, né, você vê muito aí, né, os irmãos representando a tulipa e tal, né, como um símbolo do calvinismo, né, a depravação total, a eleição incondicional, né, a expiação limitada, a graça irresistível, né, e a perseverança dos santos. Está bem descrito aí a tulipa. Por isso você vê muitos irmãos utilizando o símbolo da flor, né, da tulipa, como representando as doutrinas da graça. Bom, então o calvinismo ele tem, né, os calvinistas eles têm uma flor, né? E você sabe qual é a flor dos arminianos? A margarida, né? Bem me quer, mal me quer, estou salvo, não estou salvo. Mas isso é só uma brincadeira com nossos irmãos arminianos, tá? Nós amamos muito todos eles, tá? Porque a gente não perde realmente essa função. Então, tem essa questão da margarida. E o pessoal fala, mas é brincadeira. Tá. Vamos lá. A doutrina da graça. Ela, precisamente, vamos entrar agora diretamente em algumas delas, e logo depois a gente vai ter que ver um embasamento bíblico aí para cada uma delas, para tentar defender. É um resumo, como eu falei para vocês. Isso é um resumo bem resumido, bem espremido, né? Porque se a gente for tratar das questões filosóficas e tal, que envolve, por exemplo, aí no início, a depravação total, a gente não teria mais tempo, ia ter que passar aqui a semana toda falando sobre isso, né? Tem escritores aí que escreveram livros inteiros, né, sobre a questão do livre-arbítrio, sobre a questão da liberdade da vontade, né? Jonathan Edwards escreveu bastante sobre isso. Então, e são, né, entre outros, escreveram muitos livros sobre esse assunto. Então, a depravação total, também chamada de depravação, né, radical, né, todos os homens, eles nascem totalmente corrompidos pelo pecado, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. Presta bem atenção, né? Isso aí que ele está falando. Todos os homens nascem totalmente corrompidos pelo pecado, incapazes de se salvar e de escolher o bem em questões espirituais. O pecado, ele afetou o homem em sua totalidade, mente, emoção, vontade. Dessa forma, os seus motivos nunca são inteiramente puros e todas as suas ações são corrompidas por desejos maus em alguma extensão. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o pecado foi de tal forma drástico na vida do homem, né? E a gente tem que olhar, quando a gente fala disso, a gente tem que olhar lá para o Éden, naquele momento em que Adão e Eva, eles comem do fruto proibido, né? Desobedecem a Deus, quebram aquela aliança, né? Eles obedecendo a Deus, e o pecado, ele entra na humanidade, vamos dizer assim. E agora passa pelas gerações, né? O que estava acontecendo ali no Éden, às vezes a gente pensa, mas o que eu tenho a ver com Adão, o que ele fez lá? Era a raça humana. Entendeu? Ele está ali representando a raça humana. Quando a gente fala daquele termo cabeça federal do pacto, ele é o representante da raça humana. Então, em Adão, todos caíram, todos pecamos, todos nascemos em pecado. A questão é essa. E aí, né, lembrando, Adão ali naquela época, antes da queda, ele tinha a questão do livre-arbítrio. Ele poderia, né, de repente, não pecar, escolher. Não havia aquilo que ele chama de conhecimento do bem e do mal, né? Como a gente vê nas Escrituras. Mas ele caiu, pecou. E aí o que acontece? Perdeu-se essa questão do livre-arbítrio. E quando a gente diz isso, alguns irmãos estremecem. Quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? É exatamente. É isso que acontece. Né, os irmãos pensam assim, quer dizer que e se eu quiser dar um pulinho, eu não decido por mim mesmo? Isso não é livre-arbítrio. Né? Observe como a gente está colocando aqui, que os seus motivos nunca são, né, inteiramente puros, e a gente não consegue, né, escolher bem em questões espirituais. Por quê? Porque você, manchado pelo pecado, a sua natureza ela é inclinada para o mal. Já não é mais no centro, entendeu?
já não é mais aqui no meio, ela é inclinada a fazer aquilo que é mal. Então, quando o apóstolo Paulo fala, olha, tudo aquilo que não provém de fé é pecado, ele está basicamente falando também disso. Porque a fé ele só vai ser possível pela uma ação, né, sobrenatural do Senhor Jesus agora, na nossa situação caída, para nos demover dessa, e aí sustentar a gente aqui. Sem essa ação do Senhor aqui segurando a gente, né, camba para a maldade, inevitavelmente. Então o homem ainda tem vontade? Tem arbítrio, ele escolhe, né, as coisas livremente. Com que camisa eu vou hoje para a igreja? Vou vestir uma camisa azul, verde, amarela. Ele escolhe. No entanto, essa vontade, ela é escravizada ao pecado. Sempre. Ao mal, e portanto ela não é mais livre. Assim, ele é incapaz por si próprio de querer Deus ou qualquer outra coisa que seja espiritualmente agradável a Deus, como cooperar, por exemplo, com a sua salvação. De forma que até mesmo a fé ela não é concedida sem que a obra regeneradora do Espírito Santo aconteça. Então você nem mesmo consegue crer em Deus se não tiver uma ação sobrenatural para poder lhe demover desse mal. Então não significa que o homem não regenerado, né, vamos supor, o ímpio, ele é totalmente mau, né, em tudo que faz. Que a gente vê pessoas ímpias fazendo coisas boas, ou não? Sim, né? Mas isso não quer dizer que o homem é totalmente mau em tudo que faz. Vai ser um assassino. Mas, observa bem, nem que ele é tão mau quanto poderia ser. Em vez disso, ensina que nenhum dos seus atos são inteiramente bons. É isso que diz aqui. Que nenhum dos atos dos homens são inteiramente bons. E que, por isso, é incapaz de buscar a Deus ou praticar qualquer bem espiritual por si próprio, sem que haja uma ação divina. Né? Então, não quer dizer que o homem é totalmente mau. Vou nascer... vai ser um assassino, vai ser um, sei lá, um sanguinário. Não, pode não ser, mas pode ser. Ou melhor, todos nós, quando nascemos, temos todas as engrenagens para se tornar alguma coisa desse tipo. Mas pela misericórdia do Senhor, conforme a sua vontade, isso não acontece. Às vezes acontece para alguns muito drástico, outros muito leve, né? O pecado, né, às vezes fica ali, e aí por isso que você vê hoje diversas daquelas listas, por exemplo, que Paulo menciona de pecados, né, que não entrarão no reino dos céus, você vê hoje em diversos graus, em diversas pessoas, de modos diferentes, né? Então, o homem não existem alguns filósofos, aí é por isso que eu digo, a gente teria que falar sobre filosofia, ia ter que entrar em questões existenciais, mas existem alguns filósofos ao longo da história que diziam assim, olha, o homem ele nasce bom, mas a sociedade é que corrompe ele. Ou então ainda, o homem ele é uma folha em branco, não tem nada, ele vem, né, para o mundo. E aí, conforme ele vai experienciando as coisas, essas coisas vão influenciando e ele vai escrevendo até que nessa folha em branco, e aí ele torna o que se torna depois. Né? Não é isso. Se a gente for observar, conforme o apóstolo Paulo explicou melhor, ou ainda ele falou sobre isso, porque isso era uma coisa lá do Antigo Testamento, ele diz assim, olha, o homem não nasce bom, não. O homem, ele nasce mal. Essa que é a questão. Ele nasce pecador, ele nasce mal. E aí, somente uma ação regeneradora do Senhor. Bom, alguns versículos para falar, para não dizer, isso daí é coisa da cabeça do Samuel. Tem alguns aí. Eu acho que existem muito mais. Né? Com certeza existem muito mais versículos, mas eu pensei alguns aqui. Né? Por isso que ficou pequenininho aí, mas depois eu vou passar para os irmãos da classe, principalmente, né, esses slides, para que eles possam acompanhar. Eu não passei, Michael, esqueci, foi mal. Mas eu vou passar depois, né, para os irmãos, para eles poderem acompanhar melhor e ler com calma esses versículos aí. Então, sobre a depravação total, em Gênesis capítulo 6, verso 5, por exemplo, diz assim, olha, observa como isso é um conceito antigo. Não foi Paulo apenas estudou isso e viu que era assim, né? Lembrando que Paulo era um exímio pecador, né? Antes da sua conversão. O que Paulo era? Era um assassino. Ele matava, não era todo mundo, ele era um assassino bem específico, ele matava crente.
Só adultos? Não, todo mundo, homens, velhos, crianças, adultos, criancinhas, bebê de colo, todo mundo. Assim era Paulo. Mas o Senhor, né, isso mostra o quão perverso é o pecado, a ponto de tão, como a depravação do homem é tão assim, drástica, né, tão radical, como a gente colocou aí, é tão total. Né? Então, viu o Senhor que a maldade do homem, ela se havia multiplicado na terra e que ele era continuamente mau. Né? Todo o seu desígnio do seu coração. Isso aí, exatamente ali, naquele momento da arca, né? Antes do dilúvio, isso daqui. Né? Gênesis 8, 21 diz assim, é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Salmo 14, verso 3, e também o Salmo 53, verso 3, né, que são quase que uma réplica um do outro. Ele diz assim, olha, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Isso daí foi uma observação que Paulo fez também, mais lá na frente, em Romanos. Ainda, Salmo 51, né, com Davi, né, ele disse, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Naquele salmo de arrependimento, né, depois que ele cometeu o pecado, Davi redige esse salmo. Salmo 58 diz assim, olha, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, eles nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Jeremias, por exemplo, diz aqui no capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, né? E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Né? Marcos capítulo 7, verso 20 e 21, diz assim, olha, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Sabe quem disse isso? Jesus. Né? Ele mesmo, então. Então você observa que várias pessoas ao longo da história estão falando a mesma coisa. Né? João, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Né? E aí você segue, já agora em Paulo, né, no livro de Romanos, né, como está escrito, olha aí Paulo citando aquele salmo lá atrás, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, nem quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma só, eles se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Romanos 7, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, eu até quero fazer o bem, não porém o efetuá-lo, eu não consigo efetuar, porque o pecado ele está ali puxando, né, inclinando você para o mal, então, e até quer fazer o bem, mas não consegue, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu sigo fazendo. Então, isso aí Paulo também falou ali aos cartas aos Romanos. Efésios 2:1 diz, ele vos deu vida, estando vós como? Mortos em vossos delitos e pecados, né, nos quais andastes outrora, seguindo o curso deste mundo. Outrora nós éramos assim. Foi quando o Senhor Jesus nos encontrou, né, mortos em nossos delitos e nossos pecados. Ele não atirou a boia quando você estava se afogando, para que você, se quisesse estender a mão, ou se conseguisse, né, se segurasse na boia, e ele puxasse. Não, ele mergulhou, e você não estava nem na beira d'água, você estava lá nas profundezas d'água, soterrado no seu lamaçal, pelo pecado. Ele mesmo mergulhou e foi lá, e com suas mãos, pegou a sua mão e trouxe você para a sua maravilhosa luz. Essa é uma analogia bem melhor. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Bom, essas são algumas referências para embasar isso que nós falamos aqui, né? Como a gente diz, isso daí é uma doutrina que está escrita por toda a Bíblia, que é assim que acontece. O homem é mau, o homem é totalmente depravado. O que aconteceu no Éden não foi apenas um tropeção, um escorregão, e ele se levantou, opa, eu estou meio limpo. Não foi assim não, ele caiu mesmo. Por isso que o nome
desse momento, né, é falado na palavra, é dito por todo mundo, a gente chama de queda, né, a queda do homem. Foi assim que aconteceu. O segundo ponto, a segunda doutrina, né, ela fala sobre a eleição incondicional, ou seja, que não há condição para o ser humano. Por que o Senhor escolhe? E aqui a gente vai falar sobre um assunto que às vezes também dói no ouvido de algumas pessoas. Quando a gente fala de predestinação. Aí, irmão, o Senhor me predestinou, né? Mas está escrito na Bíblia. E essa palavra, exatamente essa palavra está escrita lá, não está? Não é invenção de Calvino, não é invenção, né, dos calvinistas, de Dort, não. Está lá escrito, predestinou. Então, né? Como a gente pode fazer com isso? Durma com esse barulho. Então, a eleição incondicional, ela sendo a condição humana tão má, né, como nós vimos aqui na depravação total, quanto a doutrina da depravação atesta, né, a salvação ela precisa originar-se em Deus. Porque o homem, por si só, ele não vai a Deus, né, por causa do seu estado de pecado, né, tão profundo. Essa doutrina afirma que Deus escolhe a quem quer salvar. Talvez seja por isso, né, que o pecado no homem, ele quer tanto que ele seja independente, ou parecido, ou seja igual a Deus. Essas foram as palavras da serpente, né, lá no Éden. Olha, se você comer do fruto, você vai ser igual a ele. Você vai ser um Deus. E isso mexe com os sentimentos de todo mundo até hoje, né? Então, na verdade, não é assim que acontece, porque é Deus que escolhe a quem quer salvar, né? E os escolheu desde antes do início de tudo, de forma que a escolha de pessoas para a santidade, para a vida, não se baseia em nenhum mérito, né, ou virtude que possa haver nelas próprias, nem mesmo na sua fé ou arrependimento, mas unicamente no amor e na misericórdia de Deus, como expressão da sua livre e soberana vontade. O Senhor é soberano, a vontade é dele, seja pois feita a tua vontade. Para os calvinistas, a fé e o arrependimento não são condições para que você seja eleito. É o contrário. A eleição de Deus é que é condição, né, para você crer e se arrepender. É o contrário. Deus escolhendo, esses que ele escolhe, esses creem. Não é dizer, agora eu criei, agora estou salvo. Não. É o Senhor que escolheu e você crer. Tá? Então, Deus não elege porque prevê arrependimento e fé. Ele produz arrependimento e fé porque Ele escolheu ou elegeu. Né? Se a eleição fosse fundamentada em qualquer coisa, qualquer coisinha que o pecador ser ou fazer, ou ter em si, né, a salvação dependeria do mérito humano e já não era mais pela graça, conforme a palavra nos diz. Ela já seria por algum detalhe no homem. A graça, ela é assim, né? Não há nada, é um favor que a gente chama de imerecido. Não tem nada em você que o Senhor tenha visto. Foram os meus belos olhos, foram os meus cabelos. Não foi. Foi a minha beleza, a minha estatura, foi o intelecto, foi alguma coisa Deus viu em mim e me salvou. Foi por isso. Não foi. Foi apenas pela misericórdia e a vontade dele, soberana de Deus. A salvação ela é inteiramente pela graça. A eleição é um ato de amor da vontade soberana de Deus. O Pai escolhe, o Filho salva e o Espírito Santo, ele regenera. Bom, sobre isso, sobre a eleição ser incondicional, né? Que Deus ele predestina, aí observa bem, que isso acontece antes da fundação do mundo, antes de que houvesse qualquer coisa. Ele já havia separado e eleito o seu povo. Né? Isso está escrito na palavra, está escrito na Bíblia. Aí umas referências, né, que a gente pode ver. E aí também inicia isso daí desde o Velho Testamento. Né? A gente observa desde o início o Senhor sempre tomando decisões, sempre escolhendo o que quer fazer, escolhendo quem quer salvar, ou escolhendo ainda aqueles para que persigam o seu próprio povo. Isso é soberania de Deus. A eleição, ela trata sobre isso. Né? Então, pois tu, ó Senhor, conforme diz aí em 1 Reis 8:53,
os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança. Salmo 33, verso 12, diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Muita gente para bem aí esse versículo. Adora falar isso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Decoraram só essa parte do versículo. Mas tem um restinho aí do versículo, olha aí. Salmo 33, 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Essa nação é a feliz nação cujo Deus é o Senhor. Ok? Salmo 65, verso 4, diz: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. De novo, ele está falando que o Senhor escolhe. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. E aí tem muita gente que diz assim: quer dizer que o Senhor manda a gente para o inferno? O Senhor é tão assim mal que Ele manda a gente para o inferno? Ele não precisa mandar ninguém para o inferno para início de conversa. Se Ele deixar você do jeitinho que está, sem fazer nada, você vai para o inferno. Você já está lá. O que Deus faz pela sua misericórdia é tirar alguns do inferno. Essa é a questão. Porque o nosso estado de pecaminosidade é tamanho que o Senhor já está lá. Até todo mundo farinha do mesmo saco. É tudo pecador. E o que o Senhor faz? Ele vai lá e tira uns punhados dessa farinha para si. É diferente. Então, não precisa você fazer qualquer coisa, vou para o inferno. Se você não for alcançado pela graça, inevitavelmente, você já está lá. O Senhor tenha misericórdia de nós. Para a gente adiantar aqui, vamos ver aqui, em Mateus 24, 22, diz assim, isso já se tratando um pouco até mesmo do fim, do Apocalipse, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Observa que existem escolhidos. Eu sei que muita gente ouviu falar de escolhidos só quando ouviu a série, o The Chosen. Mas os escolhidos estão aí na Bíblia há muito tempo. Então, João 13,18 diz: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Isso aí também, Jesus ali falando. Em Atos 13:48, diz assim, olha, quando Paulo estava pregando, junto com Silas, acho que é isso, e eles creram, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Observa que esse povo já havia sido destinado. Esses que foram destinados creram. Não foi ao contrário. Eles creram e foram para a vida eterna. Não, os que eram da vida eterna, destinados à vida eterna, esses creram. Então, conforme está lá em Atos. Romanos 9, quem quer saber bastante sobre esse assunto, é imprescindível que você leia Romanos 9. Eu aconselho a ler todo o livro de Romanos. Mas, se você pegar ali Romanos 8, 9, 10, 11, ali você vai ver Paulo, é o compêndio sobre essa questão da salvação, da predestinação, enfim. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho servirá, será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então o Senhor nitidamente aí escolhendo um e rejeitando o outro. Então, isso está lá em Romanos. Eu li Romanos 9, verso 11. Em Romanos 11, verso 5, diz assim: assim, pois, também agora eu tenho, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Isso está lá em Romanos 11, nessas letras. Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele. Isso também está lá em Efésios, logo no primeiro capítulo, no verso 4, início da carta, 2 Tessalonicenses 2:13, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação,
2 Timóteo 1,9 diz assim que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então ele também diz quando foi que isso aconteceu. Em que momento foi que o Senhor me escolheu? Foi quando eu vi os seus pés? Não, ele escolheu lá antes da fundação do mundo. É o que está falando aqui repetidamente, o que todos esses autores, né, com divina inspiração, estão falando aqui. Né? Pedro, quando ele escreve ali também, ele fala, olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Né? Em Apocalipse 17:14, para finalizar aqui essas referências, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então, observa bem como isso é bem dito, né, na palavra. A terceira doutrina vai falar sobre a expiação limitada ou ainda definida. Né? Dos 5 pontos, eu acredito que esse daqui ele seja o mais controverso. Tem muita gente que diz assim, quer dizer que o Senhor não morreu por todo mundo? E alguns dizem, tá vendo, os calvinistas eles limitam, né, o poder da expiação do Senhor, porque tanto que eles chamam de expiação limitada. A gente até evita às vezes esse termo e chama também de expiação definida, para que isso fique bem claro, né? E esse tópico ele vai tratar sobre isso, né? Por quem Jesus morreu? Ele pretende responder essa pergunta. O que os reformados querem dizer com esse ponto é que a expiação tinha um objetivo específico. A salvação daqueles que o Pai deu ao Filho antes da fundação do mundo, né? E que ela foi eficaz em salvar essas pessoas que o Pai deu para o Filho antes da fundação do mundo, que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. A expiação definida significa que a morte de Cristo, ela tem uma eficácia salvífica para os eleitos somente. Eficácia salvífica. Cristo liquidou a dívida pelos seus pecados ao morrer na cruz, oferecendo-se como o substituto perfeito para o povo eleito de Deus. Na cruz, Jesus não tornou o mundo inteiro algo potencialmente salvável, né? Como alguns colocam, o que ele fez na cruz foi tornar possível a salvação para as pessoas, mas não foi isso. Na cruz, ele salvou. Entenderam? Não foi algo que é potencialmente salvável. Meu Deus me tornou salvável. Ele me salvou. Então, antes, né, ele de fato salvou. Jesus assegurou realmente a vida eterna para as suas ovelhas, morrendo por todos os que tinham sido confiados pelo Pai. Propiciou assim a ira de Deus, ou seja, ele aplacou, freou a ira de Deus que deveria descer justamente sobre todo mundo. O que Jesus fez ali na cruz, né, foi aplacar a ira de Deus por meio da sua morte expiatória. Todos aqueles pelos quais Jesus morreu foram verdadeiramente salvos por meio de sua morte. É isso que acontece aqui. E que algumas pessoas, como nós vimos lá, dizem é que a expiação ela é ilimitada, o Senhor morreu por todos. Como assim? Se o Senhor morreu por todos, conforme essas definições, todos estariam salvos. Estaria todo mundo no céu. Por que então é falado veementemente, né, por Jesus sobre inferno? Por que existe então o inferno? Essa é a questão. Né? Tem um livro que fala sobre isso, né? A gente vai ver depois nas sugestões. Ele tem aquele título, A Morte da Morte, na morte de Cristo, né? E ele vai tratar sobre essas questões e ele vai colocar todos os argumentos necessários que você entenda por quem Jesus de fato morreu, né? Então, o que ele fez na cruz, quando a gente fala de expiação, é justamente esse ato do Senhor na cruz, aplacando a ira de Deus, morrendo pelos pecadores, né? O John Piper, ele coloca uma definição interessante logo no início, ele fala sobre a expiação limitada, ele coloca
Olha, a expiação é a obra de Deus em Cristo na cruz, pela qual Ele completou a obra de sua vida perfeitamente justa, cancelou a dívida do nosso pecado, satisfez a ira de Deus contra nós e ganhou para nós todos os benefícios da salvação. É isso aí que é a expiação, né? E ela é limitada, não é no seu poder. E eu acho que é aí que se perde o debate, porque as pessoas ficam discutindo a quantidade de salvos, né? Quantos vão ser salvos? Né? É muito, é todo mundo, é só um pedaço. Isso aí é a menor das questões. A maior das questões é a natureza dessa expiação, que é isso que a gente viu que Jesus fez. Poder para... Ela tem suficiente, né, para expiar o pecado de todo mundo. Né? Mas ela acontece de forma eficaz, de forma definida apenas por aqueles que o Senhor escolheu. É assim que a gente percebe, né, é assim que a gente verifica nas referências bíblicas, né, que nós temos sobre isso. Diz assim, Isaías 53:11, o meu servo, o justo, com seu conhecimento, ele justificará a quantos? A todos? Não, ele justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Isso está em Isaías 53. De novo, o Velho Testamento já traz essas definições. Mateus 1:21 diz assim, isso aqui é quando o anjo fala ali para José, né? Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará quem? O seu povo. Ele não está dizendo que ele vai salvar todo mundo, ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. Em Mateus 26:28 também diz assim, por isso, porque isto é o meu sangue. Ali na celebração, né, o sangue da nova aliança derramado em favor de todo mundo? Não, em favor de muitos, para remissão de pecados. João 3:16 até o 18, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem nele crê, né, João continua aí, não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Né? Tem muitas pessoas que usam também João 3:16 para dizer ao contrário, né? Interpretando aí meio que de uma forma tortuosa, dizendo, porque Deus amou o mundo, né? Isso é complicado, esse tipo de definição, né? Mas nós vemos que, obviamente, o Senhor, Ele ama, Ele é o amor em essência, né? Mas observe bem, mas Ele amou esse mundo para que todo o que nele crê, né, não pereça. Não é todo mundo, percebem? João 10:11, eu sou o bom pastor lhe dá a vida por quem? Pelas suas ovelhas. João 17:9, é por eles, né, naquela oração de Jesus, né, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Atos 18:10 diz assim, pois tenho muito povo nessa cidade. Lembra quando Paulo ia passando, ele disse, ele disse, não, vai lá, prega, porque eu tenho gente também no meio dessa cidade pecaminosa. A igreja de Jesus, em Atos 20:28, a igreja de Jesus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sabem, a igreja ele comprou com seu próprio sangue. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25, Hebreus 5:9 diz assim, porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória. Hebreus 9:28, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, e sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. De novo em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, quem está acompanhando as pregações das nossas reuniões aqui no culto solene, o pastor já falou sobre isso, e diz assim, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto com teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Observa, não é todo povo, tribo, língua e nação, mas pessoas de toda tribo, língua e nação. Né? Então, esses são versículos, né? Como eu disse para vocês, eu pensei em alguns aqui. Diga lá, pastor. Exatamente. A gente ia citar esse no outro ponto, mas já o pastor citou, vamos lá. Ele também serve para cá. João 10, 26. A gente ia citar ele daqui a pouco, mas no outro ponto, para embasar outro ponto. Só para os irmãos ouvirem aqui na gravação. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. A 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Né? Então, observa que isso daqui, ele fala também, eu lhes dou a vida eterna, elas nunca perecerão, tampouco ninguém poderá arrancar da minha mão. Então, a gente vai ver também, como diz, para embasar outros pontos, esses versículos aqui, em João 10, esses versículos, eles falam muito sobre isso. Né? Então, observa, vós não credes porque não sois. O que estava acontecendo ali? O Senhor estava pregando, né? E algumas pessoas não creram. Aí eles começaram a questionar, e o Senhor disse, olha, vocês não crerem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque quem é que crê? A grande questão é essa, quem é que crê no Evangelho? Para quem o Evangelho faz sentido? Né? Quando que muda o coração, que regenera, para quem é? É para todo mundo? Não, é para as ovelhas. Ele já está dizendo que vocês não creram, porque vocês não são das minhas ovelhas. Não é o contrário. Né? Vocês não creem porque vocês não são a minha ovelha. Bom, o próximo ponto, já caminhando aqui para o final, é a graça irresistível, né? Ou também chamado, né, o chamado eficaz. Às vezes as pessoas dizem assim, quando a gente fala de graça irresistível, né, olha, o Senhor, isso quer dizer o quê? O que vocês querem dizer com isso? Significa que vocês são comandados, que o Senhor vai, né, arrastar vocês para a igreja pelos cabelos e vai trazer vocês? Não, não é isso. Na verdade, sempre que nós somos expostos à palavra, ao Evangelho, o que acontece é que, de um modo geral, né, acho que comum a todos nós, um dia fomos assim, a gente rejeita a palavra. Né? Mas para os eleitos, para aqueles que foram escolhidos, né, para esse povo, né, a gente até rejeita. O eleito ele também rejeita. Mas ele rejeita até ele não conseguir mais rejeitar. Essa é a grande questão. A palavra ela vai vir e vai te trazer, e vai te convencer, e vai te transformar, até o ponto de você dizer, eu não aguento mais, Senhor. Eu sou teu. E aí você se rende aos pés do Senhor. E isso é a dramaticidade do pecado. O pecado torna o coração de uns mais duros, né? Mais pedrados do que outros. Não ocorre da mesma forma para todo mundo. Não é uma linha de fábrica, né? Em que está todo mundo ali, vamos fazer o coração todo igual. Não. Cada um tem o seu coração de um jeito e o Senhor vai mudando, vai tirando, vai transformando. Então, em primeiro lugar, a graça, ela é graça, a gente tem que entender, é uma coisa que a gente não merece. Por isso que o nome é graça. Né? Os 5 pontos do calvinismo revelam como é possível a redenção eterna de pessoas totalmente depravadas em consequência do pecado original pelo Deus triuno. O Pai elege incondicionalmente, o Filho redime, né, objetivamente os eleitos, e o Espírito Santo ele aplica eficazmente, né, a redenção ao coração daqueles por quem Cristo morreu. Observa como esses pontos eles não são assim independentes, tá? Não existe o segundo ponto sempre depende do segundo, do primeiro, do terceiro, do segundo, do primeiro. Um depende do outro, eles convivem juntos. Né? A doutrina calvinista da graça irresistível diz respeito, portanto, à aplicação da obra da redenção ao coração dos eleitos de Deus. O Pai elege, o Cristo redime, o Espírito Santo aplica a graça redentora de Deus aos seus eleitos, chamando-os irresistivelmente para a salvação. A doutrina da graça irresistível, como eu falei, ela não significa que toda a influência do Espírito Santo não possa ser resistida. Né? Isso é quando a gente faz aquele chamado geral, né? Ou externo, todos.
E normalmente é resistido. Inclusive, os eleitos, ou estes que são convertidos à força contra a sua vontade. Não significa isso, que as pessoas são convertidas, né, contra a sua vontade. Significa que o Espírito Santo, sempre que quer, ele pode vencer toda a resistência. Sempre que ele quiser. Se você for alvo da graça de Deus, você inevitavelmente virá. Você resistirá, talvez, mas você virá, porque ele te escolheu. Significa que o Espírito Santo, sempre que quer, pode vencer toda a resistência, né? E tornar toda sua influência irresistível. E aí o chamado ele se torna eficaz, e aí se processa no coração. E sem violar a vontade humana, ele restaura as faculdades espirituais, ele vai convencendo o pecador, né, dos eleitos corrompidos pela queda, não sendo possível rejeitarem esse chamado de permanente. A graça é irresistível até que ela não seja mais. Né? Você resiste até que você não consiga mais. Observa aqui, por exemplo, a nossa confissão de fé, no capítulo 10. A propósito, para os irmãos da classe de novos membros, principalmente, a nossa confissão de fé, se os irmãos ainda não sabiam, ela é uma confissão calvinista. Né? Se vocês pegarem aqui dos 32 capítulos aqui, você vai encontrar aqui pelo menos um terço dela falando sobre calvinismo, sobre como se dá a salvação nessa ótica, né? Então, a confissão de fé no capítulo 10, por exemplo, que vai tratar sobre o chamado eficaz, né? A confissão de fé, ela diz assim, no seu parágrafo 1: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, a ele apraz em seu tempo determinado e aceitável chamar eficazmente para sua palavra, por sua palavra e espírito, do estado natural de pecado e morte, no qual eles estão, por natureza, para a graça e a salvação de Jesus Cristo. Isto ele faz iluminando as suas mentes, né, de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus. Isso está na nossa confissão de fé, olha. Tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e por sua onipotência, predispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. É assim que acontece. Isso está na nossa confissão de fé, no capítulo 10, quando ele fala sobre o chamado eficaz. Bom, de novo, mais algumas referências, né? Eu não sei se eu vou agora ler todas, porque já está com o horário bem apertado, mas algumas aqui sobre isso. Diz assim, por exemplo, aqui em João 5, 25, diz assim, olha: em verdade vos digo, que vem a hora, e essa hora já chegou, esse é aquele momento em que está ali Jesus com a samaritana, né? Ele fala em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6, 44. João 10, 5. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. A gente leu agora esse versículo com o pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão, porque não reconhecem a voz de estranhos. Ainda tenho outras ovelhas, também em João 10. Não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse episódio aqui em Atos, né, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o que o Senhor fez? Ele lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia.
Observa o que o Senhor fez com Lídia, né? Ele abriu o coração de Lídia para que ela entendesse o Evangelho. Então, em 2 Coríntios capítulo 4:6, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, né? Em Tito 3, verso 5, ele diz assim: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A graça irresistível, ele trata exatamente sobre isso, sobre essa ação poderosa, sobrenatural do Espírito Santo, trazendo ou vencendo a resistência do coração humano, né? Lembra da conversão de Paulo, como foi? Paulo estava ali, indo para Tarso, né? Ali no caminho, indo para Damasco, né? Lembra que ele estava indo com seu povo ali, com seus soldados, com os guardas e tal, e de repente o que aconteceu? Como foi esse chamado? Apareceu Jesus assim, humildemente, na frente de Paulo, né? Paulinho, meu filho, você quer me aceitar? Foi assim que Jesus fez? Foi não. A gente sabe que não foi não. Paulo, o coração dele estava tão duro, precisava de alguma coisa a mais para que ele se rendesse aos pés, né? Aí, de repente, aquela luz, né? Clarão. E ele diz que Paulo caiu ao chão, ele não suportou. Ele viu, né, o Senhor Jesus, ele disse: Paulo, por que me persegues? Observa como foi drástica esse momento da salvação, né? Em que o Senhor irresistivelmente, né, ou quase nesse caso, instantaneamente, né, quebrou aquela dureza de coração, né? Eu espero que o Senhor me salve assim, sabe, mas calmamente. Não faça. Eu não quero ser salvo igual como Paulo foi, não. É muito duro. Eu quero que seja devagar, Senhor. Até que o meu coração é teu. Não precisa de tudo isso, não. Tá? Aí o Senhor vem e transforma. Paulo precisava de alguma coisa a mais. Ele era um assassino, mau, né, um perverso, pecador, como todos nós, né? Mas que, naquele momento, o Senhor o trouxe, né, de uma forma irresistível, e aí a gente sabe o restante da história. Ficou cego durante 3 dias, depois teve, enfim, escreveu aí mais da metade aí do Novo Testamento. É o que a gente tem hoje, né, o que chegou para a gente. Essa é a conversão de Paulo, que foi também atraído irresistivelmente pela graça do Senhor, né? O Senhor não chegou pedindo mansamente para ele, não. Eu acredito que se o Senhor tivesse feito isso, né, Paulo ia tirar a espada e ia querer matar Jesus ali mesmo, né? Se ele chegasse assim tão calmamente. Mas foi um negócio mais pesado, né? Bom, o último ponto aqui é a perseverança dos santos, né? Aí é o que a gente vai falar o seguinte, tentar resumir isso aí. O Senhor fez tudo isso, né? O homem pecador enviou o seu filho, escolheu o seu povo, ele envia o seu filho para redimir, o Espírito Santo vem, muda o coração mau do homem, faz todo esse negócio. Aí no final quer dizer que o homem diz: ah, não quero não. Quero ir para o inferno mesmo. Não quero te seguir. Né? E desiste da salvação. Ah, agora eu não sou, mas agora eu vou andar um pouco pelo mundo. Não acontece assim. Não tem sentido, não é? Então a perseverança dos santos, né, a segurança eterna, né? Santos aqui se refere aos crentes em Cristo, aqueles que Deus considera santos por meio da obra de seu Filho. Observe bem, ele não considera santo por algo que eles fizeram, por alguma obra deles, mas pela obra que Jesus fez, né, na cruz. A expressão quer dizer que os santos irão perseverar, né, na fé até a morte, e que não cairão do estado de graça em que se encontram, nem jamais perderão a salvação, como algumas pessoas acreditam que pode acontecer. Tem irmão que ele vive aquela crise, né, existencial, né, que diz assim: pequei, perdi a salvação. Eu vou para a igreja que eu vou pedir perdão. Opa, estou salvo de novo. Aí lá, sei lá, assisti uma série da Netflix que tem algumas cenas meio picantes, e aí ele diz: opa, pequei de novo. Perdi a salvação. Né? Aí, diz: não, meu irmão, não é assim. Né? Não é uma coisa que você perde e ganha. Uma vez que você ganhou, você foi trazido para Cristo, não tem mais isso. Pelo contrário, você vai ter condições de lutar contra esses impulsos,
contra esse pecado, o que antes não era possível no seu estado de impiedade, de pecaminosidade. Só é possível mediante a salvação. Então, quando começa aquilo que Paulo fala, aquela guerra entre o espírito e a carne. Antes disso não tem só carne. Mas quando a pessoa crê no Senhor Jesus, começa ali aquela guerra entre a carne e o espírito. E ele precisa lutar. E o Senhor vai fazê-lo, dar as condições para que persevere até o fim. Né? Então, jamais perderão a salvação que obtiveram em Cristo. Frase conhecida diz, né, que uma vez salvo, salvo para sempre. Muita gente também não gosta de usar essa frase. Mas é uma verdade. Quando o ímpio estava morto em pecado e ressuscitou, Cristo lhe aplicou seu sangue remidor e a graça salvífica de Deus infundiu-lhe fé para crer em Cristo e obedecer a Deus. Se todo o processo da salvação é obra de Deus, o homem não pode perdê-la. Primeiro, você não perde alguma coisa que não é sua. Né? Você não perde alguma coisa que não veio de você. É obra de Deus, então é o Senhor que comanda isso aí. Todos os eleitos, todos, perseverarão, porque o próprio Deus persevera dentro deles. E os habilita a apresentarem-se inculpáveis diante do seu trono. É a fidelidade de Cristo e não a fidelidade do cristão o que leva os santos à glória. Né? Porque se dependesse só de nós, estávamos perdidos. Né? Porque a gente peca. Né? E aí, a doutrina da perseverança dos santos não quer dizer que pronto, a partir de agora, já estou glorificado no céu, não peco mais. Eu sou aquele santarrão mesmo. Não. O homem continua. Nossa constituição ainda é corruptível. A gente peca. A gente erra, comete deslize, mas a perseverança nos diz que, quando isso acontece, o Senhor, Ele acusa, Ele nos constrange, e nos diz, olha, você está errado, irmão, volte, peça perdão, e naquele mesmo momento, quando você comete aquela falha, aquela consciência vem e diz, pequei, meu Senhor, me perdoa. Isso não acontece com o ímpio. O ímpio, ele segue pecando. O cristão não. Quando comete, ele diz, o que foi que eu fiz, Senhor? E aí ele se joga aos pés de Cristo, ele pede perdão. Isso quer dizer que a pessoa, muitos usam para isso e para dizer o seguinte, então quer dizer que eu posso sair pecando, né? Porque o Senhor me perdoa, eu já estou salvo. Né? Tem algumas influências aí pela internet que falam isso, né? Dizem, não, já estou salvo. Sou salvo, mas eu continuo pecando. Tem sentido, né? Na verdade, isso deveria ser um mecanismo para evitar que você pecasse. Que chamasse você à razão e dissesse, Senhor, me perdoa. Né? Mas não acontece. Esse ensino bíblico sobre a salvação revela claramente que a salvação é toda ela, né? Pela graça, do princípio ao fim. Cada aspecto da graça salvadora é dádiva gratuita de Deus, outorgada soberanamente a pecadores que não merecem, como todos nós somos. Né? Então, uma vez salvo para sempre, não é licença para pecar, mas é como você consegue diagnosticar e perceber que você está pecando. Né? Se eu já estou salvo, então eu posso pecar à vontade. Está errado. Você não entendeu a graça. Talvez você não seja nem salvo. Você não aconteceu ainda. Né? Eu peço ao Senhor que aconteça. Então, o Senhor, e assim vemos aí as nossas referências bíblicas, né? Diz assim, em Deuteronômio 30, verso 6, o Senhor teu Deus, observe bem, o próprio Deus, Ele circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Observa, como de novo, isso é um conceito que está lá no Velho Testamento. Não é algo que foi Paulo que inventou, né?
mas é algo que está aqui desde o início. Ezequiel 36, 27 diz assim: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Observa que isso daqui já estava lá, né? na profecia de Ezequiel. Em Jeremias também farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei, né, de lhes fazer o bem, porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Em verdade vos digo, e agora isso está em João 5, 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 6,39 diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Isso é o próprio Jesus falando. João 10, 28 e 29 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A gente canta isso nas nossas canções, né? A gente canta, às vezes, vira até pagode, né? Quem nos separará? Mas parece que as pessoas às vezes cantam isso só da boca para fora, ou não cantam de coração. Do amor de Cristo será tribulação. Não, nada nos separará do amor de Cristo. É aí que diz que o Senhor, Ele faz a gente perseverar, né? Até o fim. Não, Romanos 8, então, 28, 30, 38 e 39 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses que amam a Deus? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a esses, né, que predestinou, né, esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Observa, ninguém está glorificado, mas Paulo aqui diz que ele glorificou, porque a salvação é tão certa que não vai se perder, que ele diz: olha, está glorificado. Ele já glorificou. Então, porque eu estou bem certo, e aí vem a canção que a gente cantou, né? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E essa é a confiança que nós temos, a segurança, né, conforme a gente diz que a doutrina também é chamada, né, é a segurança eterna, né, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Filipenses 1,6, muito conhecido. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, essas são as doutrinas da graça. Foram todos os embasamentos que nós conseguimos pensar. Como eu disse para vocês, existiriam muitas outras questões a serem abordadas, né? Eu recomendo fortemente que os irmãos, principalmente das classes de novo membro, porque eu acredito que os irmãos que já ouviram bastante sobre isso, estão lendo constantemente sobre isso, estão buscando informação, né? Sempre vem algum vídeo na internet. Esses assuntos eles são amplamente divulgados, tanto na internet, tem livro de todo e qualquer tipo de escritor. Você tem vídeo que não acaba mais falando sobre esses assuntos de forma bem profunda, e às vezes de forma bem mais, aqui a gente está só arranhando a superfície do que há para se discutir sobre esses assuntos, né? No livro aí do pastor James Boyce, né, James Montgomery Boyce, ele diz assim: essas doutrinas, elas são importantes porque elas removem do homem a confiança em qualquer bem espiritual que se poderia acreditar residir nele, depositando-a, em vez disso, somente na vontade e no poder de Deus. É isso que a doutrina da graça faz. Ela diz que é o Senhor que é soberano, não é o homem que sai correndo atrás de Deus, mas é que Deus que o habilita a estar sob o seu poderio.
Então, para nós concluirmos aqui a aula de hoje, que já está bem avançado, a gente sempre extrapola, né, quando a gente fala de doutrina da graça. Então diz assim: as doutrinas da graça, conhecidas também como os 5 pontos de calvinismo, são todas fundamentadas na soberana graça de Deus. Tudo que somos pela maravilhosa graça de Deus. Se estamos realmente mortos em nossos pecados, a depravação total aí, né? Só Deus poderia nos escolher em Cristo. E aí nós temos a eleição incondicional. Isso foi fruto da graça soberana de Deus. Somente Cristo pode expiar os nossos pecados. E somente o Espírito poderia nos levar a Cristo. E nos perseverar, e nos fazer perseverar nele. E aí nós temos a perseverança dos santos. Portanto, todo louvor e glória, eles pertencem somente a Deus. Ao entrarmos nos céus, quando nós chegarmos lá na glória, e eu espero encontrar todo mundo, eu espero estar lá também, Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele diz assim, eu tenho certeza que nós não vamos chegar lá na glória, diante do Pai, e dizer assim, consegui, eu sou o cara. Tenho certeza que ninguém vai fazer isso. Não tem condição, não vai haverá esse tipo de pessoa lá. Por quê? A confissão vai ser mais ou menos assim: até aqui eu cheguei pela misericordiosa graça e soberana vontade de Deus. Né? E assim deve ser, né? Todo aquele que confessa ser um cristão reformado. Né? De fato, a gente... o reformado, ele é aquele que ele se prostra diante de Deus. E não é ele que se impõe sobre Deus, porque ele entende que essas doutrinas colocam ele num estado de humildade. Não é para crescer sobre os outros irmãos que não entendem assim. Entendeu? Tem muita gente que utiliza desse conhecimento, dessas verdades, para ficar batendo nos irmãos. Acontece. Existe um movimento muito forte hoje no Brasil, inclusive, de criar essa animosidade entre os irmãos. É uma questão de convencimento. E todo convencimento ele tem que ser feito em amor, com cautela, né, tentando demover o pecador à visão equivocada de certos ensinos, de acordo com a Bíblia. É a Bíblia, veja, não é Calvino, não é Lutero, não, é a palavra. É isso que a gente tem que entender. Haverá divergências, vão ter desentendimentos, a gente vai querer, né, fazer as gracinhas da Margarida. Haverá. Às vezes é inevitável. Mas a gente tem que ter amor por esses irmãos. Entender que nem todo mundo entende de uma mesma forma. Que o Senhor, se essas doutrinas não nos colocarem em posição de humildade, em fazer-nos entender que nós dependemos completamente do Senhor, você leu errado, você entendeu errado. Né? É bom que a gente estude, sempre lembre disso, que nós estamos debaixo do poder do Senhor. Eu não posso condenar ninguém ao inferno. Quem sou eu para dizer, não, você vai para o inferno? Não há esse tipo de julgamento, não deve haver entre os cristãos isso. Ah, porque o irmão é arminiano, inferno. Não é assim. O Senhor faz, a obra é dele. Se ele tiver que convencer, ele vai convencer. Entendeu? Qual é o seu trabalho? Qual é o nosso trabalho? Pregar o Evangelho, pregar a palavra. Colocar as coisas como estão na Bíblia. Tentar seguir e praticar essas verdades o máximo possível. Porque a nossa condição ainda não é glorificada. Um dia sim, seremos. Quando nós não mais poderemos pecar, quando nós não mais teremos vontade de pecar. Você já imaginou essa situação? Tentou parar um momento assim, quieto em casa, né? No cair da noite, e pensando, Senhor, como vai ser quando eu não puder mais pecar? Quão maravilhoso será esse momento em que eu não vou ter mais essa vontade de todo o tempo estar te desobedecendo. Entende? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, Ele nos conduza, né, em sua graça. Bem aqui no finalzinho, como eu disse para vocês, vou passar esses slides aí para os irmãos da classe, né, tem diversos livros aí, existem muitos mais, eu pensei alguns aí, né, aquele que fala sobre a morte de Cristo, né, do John Owen, está listado também. Tem ali o Nascido Escravo, de Martinho Lutero, né, que fala da questão do livre-arbítrio, como ele explica isso direitinho, que os irmãos ali
queriam dizer que havia o livre-arbítrio, e eles diziam que não. Né? Tem um livro aí do pastor Paulo Anglada também, que fala sobre calvinismo, John Piper, Samuel Storm, que fala sobre os escolhidos, sobre a eleição. Esse do R.C. Sproul também muito bom, né? E ali tem os cânones de Dort, livro importante do pastor Fernando Angelino, nosso livro texto, né? A Confissão de Fé, não deixe de ler a Confissão de Fé, né? Sempre tenho ela ali por perto, porque também ela tem muitas referências, ela está bem embasada na Bíblia, né? Enfim, tem todos esses livros aí, existem muitos outros mais que cada dia são lançados. Esse slide aí já está feito aí, eu vou até que tentar atualizar, colocar mais alguns livros novos aí para os irmãos. Tá certo? Para nós finalizarmos aqui, só um versículo que fala sobre a soberania de Deus, né? No céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz conforme lhe agrada, conforme a sua benevolente, santa e irrepreensível vontade. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, Senhor de toda misericórdia, de amor e graça, nós te louvamos, meu Deus, por mais esta manhã de ensino da Tua palavra, de aprendizado, Senhor, meu Deus, de reflexão, de rever, Pai amado, a possibilidade de revermos, Senhor, meu Deus, segundo a Tua benevolente vontade, Senhor, meu Deus, os Teus conselhos, Pai amado, a Tua santa palavra. Nós te louvamos, Senhor, que tudo isso que aprendemos aqui, Senhor, transborde de nossas mentes para os nossos corações e nós consigamos, Senhor, meu Deus, espalhar a Tua mensagem para todo lugar, Senhor, com amor, com gratidão a Ti, com humildade, Senhor, sabendo que só Tu és Deus e que a salvação pertence ao Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos.